Vereadora Estela, com a palavra. Peço a palavra, senhor presidente. Então, inclusive, eu tinha iniciado o que eu escrevi aqui para fazer a fala, já para falar da moção de antes, porque sempre que nós falamos da valorização de um profissional, por consequência, nós estamos falando da melhoria daquele serviço, da melhoria do bem-estar da população. Nós, infelizmente, precisamos enfrentar um momento difícil como o que nós enfrentamos, um momento de pandemia, de perdas e de tanta dificuldade para conseguir enxergar com clareza a importância que o profissional de enfermagem tem dentro dos nossos hospitais, dentro das nossas UBSs, fazendo o atendimento inicial de todas as pessoas que lá chegam. Nós temos, infelizmente, ainda um problema muito grave em relação a essa profissão. E nós sabemos, é impossível nós negarmos isso, sendo que há muito pouco tempo a gente votou a realocação de profissionais da área pública para as nossas UPAs, que têm profissionais terceirizados, que acabaram abandonando seus postos de trabalho. Além da exaustão psicológica, da exaustão emocional e física, nós também temos uma não garantia da valorização desses profissionais. E para eles não compensava mais deixar a sua família de lado, seus compromissos, sua vida, por um trabalho que a eles não era recompensado da forma com que deveria. Sempre que nós estamos aqui para falar da garantia de direitos, da ampliação de direitos, nós estamos falando de um crescimento e de um desenvolvimento da nossa sociedade. Infelizmente, nós temos muita gente passando fome, nós temos trabalhadores que têm cada vez mais a precarização da sua mão de obra, e nós temos uma parcela pequena que tem grandes riquezas. E é dessa desigualdade que nós temos que falar. E não aqui colocar os trabalhadores uns contra os outros. Nós não temos que lutar pela diminuição do salário ou da garantia de direitos de um trabalhador para justificar o trabalhador que não tem direito, para justificar a precarização do trabalho informal, por exemplo. A nossa luta tem que ser para a melhoria de todos, e não para não haver melhoria, porque não tem como haver para todo mundo. Se nós olharmos a tamanha desigualdade de termos 11, 12 bilionários no nosso país, enquanto a gente fala de não garantir piso salarial para enfermeiro, qual é a desigualdade que nós estamos dando visibilidade? Qual é a situação que nós estamos olhando? Se nem no momento de pandemia nós conseguimos entender a importância de salário digno, eu não sei o que precisa acontecer. Porque a gente viu o que aconteceu com os enfermeiros e técnicos de enfermagens dentro das nossas UPAs. Eles tiveram que abandonar o seu trabalho, pois a eles não estava sendo recompensador estar ali naquela situação, recebendo tão pouco. E eu quero aqui também aproveitar e falar nisso de não colocar o trabalhador um contra o outro, porque nós temos a questão de que isso iria causar impacto negativo na nossa economia. Olha, eu posso estar errada porque eu não sou estudante de economia, sou estudante de serviço social, mas nos últimos 10 anos, atualmente nós temos o menor poder de compra em relação ao salário mínimo. E o que isso ocasiona? Isso ocasiona déficit na nossa economia, déficit nos ganhos do comércio. Por quê? Porque como o dinheiro não dá em árvore, também não é a mão invisível do mercado que gira a economia de um país. É a população, é a classe trabalhadora. Peço uma declaração de líder, acho que a vereadora Denise pediu. Em declaração de líder, a bancada do PT, permanece, Estela. Então, é de extrema importância nós entendermos quem é que move, sustenta e garante o desenvolvimento de um país, de uma cidade, de um estado. É o trabalhador.
infelizmente, não é o bilionário que está sentado atrás de uma mesa de escritório. É quem está na linha de frente. É técnicos de enfermagem, enfermeiros, professores, trabalhadores dos postos de gasolina, trabalhadores dos serviços mais precarizados que nós temos. Já lhe concedo. O entregador de iFood, que não tem o mínimo de direito garantido. E no momento onde a gente vê que a precarização causa problemas a toda a população, a gente tem que, sim, ser favorável a uma medida como essa. Pois medidas assim nos dão esperança, nos fazem achar que nós voltaremos a olhar nos olhos dos trabalhadores o brilho e a esperança de quem sabe que está tendo o seu valor garantido, que está tendo o seu valor visto pela sociedade. E reafirmo mais uma vez, não vamos colocar a classe trabalhadora uma contra a outra. Vamos lutar para que todos tenham melhorias, pois sim, a nossa economia cresce quando a população cresce junto. Sua parte, vereador Lucas. Bom, então vamos lá. Eu acho que tem uma série de elementos para discutir aqui nesse tema, e eu queria começar pela precarização do trabalho, né? Nós falamos de saúde aqui várias vezes. E quem vai fazer a limpeza, o atendimento inicial, quem está limpando os pacientes na UTI são os auxiliares de enfermagem. Nas UBSs do Brasil, de muitas cidades que não tem médico, quem vai fazer o atendimento, muitas vezes, o atendimento possível de responsabilidade, vai ser o enfermeiro, o técnico ou auxiliar. Então, é desses profissionais que nós estamos falando. Segundo, discutir piso salarial não tem nada de revolucionário, de irresponsável e de dicotômico. Isso é uma pauta das categorias. E eu quero dizer, vereador Marcon, que se vier uma discussão de piso salarial para qualquer categoria, nós faremos a discussão. E se for oportuno, nós votaremos favorável, especialmente se essas categorias forem desvalorizadas. O problema é se nós discutir piso por uma categoria que já tem um valor estratosférico. Aí sim nós vamos ter problema. Agora, nesse caso, ou em todos os outros, no momento oportuno, e não é legal da nossa parte fazer essa dicotomia, porque se a questão é criar piso salarial para quem trabalha na higienização e na copa da Câmara, nós vamos fazer, nós faremos, não tem problema nenhum em fazer. Depois, vereador Marcon, o senhor falou em Papai Noel. Eu até acredito um pouco em Papai Noel, em palhaço também acredito às vezes, porque com um economista, ministro da Economia do Brasil, que faz o pobre, ou seja, que as políticas econômicas desse cidadão fazem o pobre pagar o botijão de gás a R$100 e o guisado de segunda mais de 20, a gente tem que acreditar em Papai Noel. Um economista, me parece letrado e versado na escola de Chicago, e que tem feito isso com o nosso país. Então aí é uma contradição que não é minha. Em razão disso, de uma falsa dicotomia, aliás, o seu Partido Novo, já que o senhor falou do SUS e no aumento de impostos, o seu Partido Novo vota sistematicamente contra o SUS na Câmara dos Deputados. O seu partido vota contra a retirada de recursos. Agora, se a discussão do piso, ela passa pela defesa das corporações privadas, cada um que faça a sua defesa. Porque o plano de saúde já está bem caro, aliás, e não tem piso salarial. Como é que está o plano aí, vereador Rafael? O senhor que é presidente da Comissão de Saúde, tem tido muita reclamação? Deve ter tido, porque os planos têm aumentado. Então é nesse sentido que acho que a gente precisa fazer essa discussão, esse debate sério, sem dicotomia entre as diferentes áreas e profissões, e com a responsabilidade que o momento enseja, que é de valorizar e coroar uma pauta que é do piso salarial para os profissionais de enfermagem da rede pública e da rede privada. É por isso que eu conclamo os vereadores dessa casa ao voto sim nessa moção. É uma simples moção que já tem sido aprovada por várias casas legislativas em todos os lugares do Brasil. Obrigado, vereadora Estela. Então, acho que tem outros aspectos disso tudo para serem abordados. Às vezes o assunto ele vai um pouco mais longe, né? A gente está aqui falando da garantia de direitos para profissionais essenciais
num momento de pandemia, mas um direito que vai ser garantido em lei e que vai, com certeza, fazer a diferença depois que nós enfrentarmos e sairmos desse período difícil. Mas o que, na minha visão, e eu reforço mais uma vez, não sou estudante de economia, posso estar errada, gera o aumento elevado dos custos das coisas. É quando a gente tem uma alta demanda, quando precisa muito daquele serviço e tem pouca gente ofertando. Nós tivemos medicações que aumentaram 400% o seu valor nesse período de pandemia, porque são poucas as farmacêuticas que disponibilizavam aqueles medicamentos. E, inclusive, medicamentos de intubação, o que fizeram com que enfermeiros tivessem que enfiar, goela abaixo, sem medicamento nenhum, tubos de oxigênio nos pacientes que estavam lá morrendo por causa do Covid. E, para além de existir irresponsabilidades, talvez, por parte do governo federal, existe também uma dificuldade de conseguir comprar esses medicamentos por causa desses valores abusivos. E esses valores abusivos é por quê? Porque melhorou o serviço, melhorou o salário de quem estava lá vendendo remédio? Olha, eu acho que não. Eu acho que é essa história aí de livre mercado. Porque daí a gente tem muita demanda, pouca gente ofertando, porque só os grandões que conseguem, e isso aumenta valores. Isso está dado, aumenta valores. Então, é importante nós não falarmos que é garantia de direito que aumenta valor de coisas no mercado. Para além disso, o custo de vida para viver na nossa cidade é altíssimo. Nós sabemos disso. E nós sabemos das dificuldades enfrentadas pela população. E muito do que elas conseguem acessar de direitos é por causa que nós temos o público, de forma universal. Educação, saúde, assistência. Nos Estados Unidos, que a gente às vezes olha nas séries e enche a boca para falar, nós não temos isso. E não é o que a gente vê nas séries. É importante a gente saber que há mais de 2 décadas os Estados Unidos têm déficit no seu acúmulo financeiro. Ele continua sendo a potência econômica que é por ter base militar nas cidades, por ameaça através da Força Armada. Porque se dependesse da economia, a população passa mais fome do que no Brasil. Mas eles são desenvolvidos. Existe pobre em todo lugar. E existe nos Estados Unidos. A questão é que no Brasil, eles podem acessar a saúde. E uma saúde de qualidade. Em países que não têm um sistema único de saúde como o Brasil, a população fica à mercê. Então, eu peço a esta casa que a gente aprove uma moção de tanta importância. Porque com toda certeza estaremos aprovando com isso uma melhoria num serviço disponibilizado diretamente à população de Caxias do Sul. Muito obrigada a todos e todas. Próximo inscrito, vereador